Olá, eu sou Priscila Rezende, apresentadora do Cardápio de Primeira, e esse é mais um programa super especial recebendo uma grande mulher, que carrega consigo um grande legado a ser mantido de um grande homem. Recebam comigo Ana Paula Rezende. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos. Para você que busca praticidade. Para você que não abre mão de qualidade. Somos a Beef Bistrô, para você que ama carne. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Eu quero, na verdade, começar o programa para falar um pouco da Ana Paula. Eu tenho muita curiosidade, eu acho que o público também, para saber um pouco de como foi sua infância. Tendo aí, depois, dois pais bem atuantes na política, como que era a sua rotina, como foi a sua infância, sua relação com os familiares? Conta um pouco para nós. Você sabe que quando eu nasci, meu pai era prefeito pela primeira vez. E quando eu fiz 50 anos, meu pai era prefeito pela quarta vez. Eu falo que eu cresci em um ambiente atípico. Hoje eu vejo totalmente atípico. Eu cresci em um ambiente político, porque meus pais eram políticos. Não só meu pai, como minha mãe. Então, eu não tive outra referência e outro ambiente, porque a vida deles realmente era 100%, 24 horas por dia e durante quase 70 anos fazendo política. Então, eu não tenho muita referência do que é uma infância. Eu tive uma infância boa. Meu pai, ele foi cassado, eu tinha 1 ano e meio. Então, esses 10 anos que ele foi cassado, eu acho que foi a época que nós tivemos uma vida normal. Relativamente, não é? Relativamente. Não, e eu não lembro, assim, de ter um pai em casa, um pai sentado assistindo televisão, ou... Sempre atuante, né? Sempre com muita gente, sempre no meio do povo. E acho que ele encontrou no direito
uma forma de, apesar de estar casado e não poder exercer a política, que eu acho que aquilo ele era um ser político. Então eu acho que ele encontrou nesta profissão uma forma de continuar fazendo política, porque política para ele, doutora, só tinha um sentido, que era de melhorar a vida das pessoas. Então eu acho que foi uma forma que ele conseguiu de continuar perto do povo, de continuar ajudando o povo. Então eu assim, no mesmo caminho, né? E minha mãe no mesmo, nós não tínhamos outra opção. Hoje eu penso, minha mãe, ela se casou com 21 anos e com 22 ela era primeira-dama. Eu acho que minha mãe se tornou política no dia que ela conheceu meu pai, porque não tínhamos outro assunto, não tínhamos outro tipo de vida, não tínhamos férias, isso nunca existiu. Ele vivia para servir, né? Ele vivia para servir. Meu pai nunca viajou com a família para tirar férias. Para não falar nunca, quando ele fez 80 anos de idade, Não acredito. ele estava sem mandato, porque se ele estivesse Sem chance. sem chance. E ele foi a pedido dos netos, que pediam sempre para ele estar junto. Vamos viajar, avô. E essa vez ele aceitou. E foi a única viagem onde a gente teve um tempo, onde a gente teve ele para nós, com 80 anos de idade. Ele fez 80 anos nessa viagem. E você sabe que quando acabou a viagem, todos conversando, porque foi uma coisa muito nova para nós. Né? Tava todo mundo assim numa expectativa, como será que viajar junto com ele, né? E no final, e foi ótimo, ele muito cordato, tudo ele aceitava, vamos fazer tal passeio, vamos, tudo. Sociável, Mas ele não era ele. Assim, ali não era o mundo dele. Não era ali que ele queria passar os 80 anos de idade dele. Ele queria passar aqui, no mutirão, no meio do povo, recebendo as pessoas. E aí chegou no final, a gente falou, não vamos fazer isso com meu pai mais não. Aí todo mundo concordou, não vamos não. Melhor você ir o mundo. Que teve 2 momentos nessa viagem que foi muito tocante. Aí eu falo... a presença de Deus assim na vida dele sempre foi muito forte. E nessa viagem teve 2 momentos que a gente viu o tanto que o que ele fazia aqui era importante. No dia que ele fez 80 anos, a gente escolheu um restaurante para a gente almoçar. A gente estava andando... Comemorar, né? Comemorar, né? Andando todos juntos. E a gente falou, vamos nesse aqui, que era um restaurante bonito, grande, e tinha uma mesa grande. Aí nós sentamos lá e o garçom começou a servir. E de repente o garçom olha para ele e fala... O senhor é o Iris Rezende? Não. Essa hora o olhinho dele já... Brilhou. Ele falou, sou. Ele falou assim, se eu falar para o senhor que eu estou aqui hoje, graças ao senhor, ele falou, como, meu filho? Aí ele foi contar uma história de que ele era muito pequeno, a mãe ficou viúva e eles eram 5 filhos. E ele falou que eles começaram a passar fome e não moravam aqui em Goiás. Eu acho que era, eu não me lembro assim, se era Nordeste, eu não me lembro. E aí ele falou que o irmão da mãe, o tio dele, falou para ela assim, olha, eu ouvi falar que tem um governador em Goiás que ajuda muito os pobres e que se você conseguir falar com ele, ele vai te ajudar. Agora você pensa, essa mulher veio para Goiás com essa promessa, com 5 filhos pequenos e ela conseguiu chegar nele, ela conseguiu falar com ele. Aí ele falou assim para o meu pai, e o senhor deu uma casa e deu um emprego para ela. Se não fosse essa oportunidade que o senhor deu, onde poderíamos estar hoje? Então eu devo muito isso. O senhor não imagina
a minha alegria de estar aqui. E ele ligou para a mãe, foi muito lindo. Aí ele chamou o dono do restaurante e fizeram o bolo, cantaram parabéns para ele. Eu falei, mesmo. Foi. Aquele dia, aquilo foi o maior presente que ele podia ter recebido nos seus 80 anos de idade. Inclusive, ele chorou muito, todo mundo. Foi muito lindo. Isso toca mesmo. E as pessoas, elas têm que ter esse dom de ajudar, porque não é todo mundo que tem essa vocação, né? A minha família é do Nordeste, da Paraíba, e ela veio também na época que seu pai estava no poder. A minha mãe é paraibana, de Santa Luzia, interiorzinho da Paraíba, a parte ali bem carente. E a minha avó tinha muitas histórias também sobre o seu pai, por isso que eu fiquei muito feliz de você aceitar meu convite, porque é um período de muita reflexão, a gente vê a história dele e o quanto reflete positivamente na vida de tantas pessoas. Agora, sabendo um pouco da sua infância e como foi a sua vida nesse período, eu quero saber como que é a Ana Paula, mãe, esposa, como é sua rotina familiar, tendo essa base, como que é hoje, assim, para você, com os filhos já grandes, mas como que era, como que foi para você depois de casar, nesse meio? Conta um pouco para nós. É difícil responder, assim, porque eu nunca pensei em mim. Como eu sempre penso em estar em algum lugar para falar, para contar da história do meu pai. Então, mas como família, nós sempre fomos uma família muito reservada, eu falo. Com hábitos muito simples. Porque foi assim que a gente aprendeu. Eu falo que a maior herança que meu pai deixou foi o respeito ao ser humano. Porque eu cresci numa casa onde a política fazia parte das nossas vidas. Só que era aquela política que eu falo, é a política nobre, é aquela política grande, onde o ser humano ele é respeitado, onde a mulher era respeitada. Eu falo, era uma casa, um lar. Eu não conheci o preconceito, eu não aprendi a acharmos que éramos melhores do que os outros. Meu pai sempre foi um homem muito simples, de hábitos simples e com muito respeito ao próximo. Então, a gente cresceu nesse ambiente. E é por isso que eu falo que é o ambiente que eu estou hoje, doutora, porque eu não tenho outro. E é nesse ambiente que eu descobri que eu vou conseguir levar essa história adiante. Eu não estou falando de mandato, com mandato ou sem mandato. Eu quero continuar a levar e a cuidar da história do meu pai. Por quê? Eu falo que nós, como goianos, como goianienses, eu como filha, nós fomos muito privilegiados, porque nós tivemos aqui um dos maiores políticos deste país. Ele fez a política durante 70 anos na sua verdadeira essência, porque qual que é a principal função da política? É melhorar a vida das pessoas, é pensar no próximo, objetivo, é servir, e ele fez isso a vida inteira. Então, eu falo que essa história que nós tivemos aqui tão perto, seja sempre referência, seja sempre inspiração para as futuras gerações. O mundo político hoje, ele está ficando completamente desvirtuado. Eu não digo... eu não generalizo, porque eu acho que existem muitos bons políticos que fazem por ideal, que fazem por amor, com essa essência, mas a sua grande maioria, ela está totalmente desvirtuada, onde os próprios políticos são prioridade, onde ali eles pensam no poder pelo poder, é ganhar a próxima eleição. Então eu falo, e as pessoas estão ficando em último lugar. Então, pelo respeito e
meu pai falava muito isso. O povo está a merecer mais respeito do mundo político. E é por esse respeito que eu aprendi dentro da minha casa, que hoje eu tenho como missão de levar a história dele adiante, de mostrar que a política verdadeira, ela é possível sim. Ele fez. E o melhor de tudo, valeu a pena. Então, a minha missão e o meu trabalho hoje é esse. Eu estou voltada muito para o Memorial Iris Rezende, eu criei o Instituto Iris Rezende e a minha função e a minha missão hoje é essa. Olha, sobre o Instituto a gente quer saber tudo sobre o Memorial, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber da história de uma grande mulher também, que foi a sua mãe, a Dona Iris, que teve uma estrada aí no meio da política também muito glorioso. Conta pra gente um pouco. Minha mãe é a minha referência de mulher, de coragem, de força. Minha mãe foi muito lutadora. Apesar de ter começado a vida política dela de um lugar privilegiado, porque ela estava ao lado de um homem respeitado, um político honrado. Mas, mesmo assim, eu falo que minha mãe foi muito difícil para ela. Primeiro, pela família, porque a família de um político, ela é muito exposta, ela é muito sofrida. Então, eu acho que, como mãe, para ela foi muito difícil. Mas minha mãe conseguiu, apesar de ter um marido tão forte, com tanto brilho, ela conseguiu ter o brilho próprio, ela conseguiu abrir caminhos. Eu falo, às vezes hoje nós estamos aqui falando tão abertamente das dificuldades, né, de falar de política, mas é porque a gente não pode esquecer que teve mulheres lá atrás que lutaram por isso, que sofreram por isso. Porque não é fácil, a política para a mulher não é fácil. A gente é um mundo ainda totalmente machista. E mesmo partindo desse princípio, que para ela ainda foi mais fácil. Menos difícil. Menos difícil, porque meu pai não era machista. Meu pai era um homem que incentivava ela. Incentivou ela sempre a estar com ele, ao lado dele, na política. E minha mãe, ela foi uma mulher, ela abriu muitos caminhos para nós. Minha mãe foi a primeira mulher candidata numa chapa a vice-presidente do Brasil. Foi a primeira mulher a ser presidente de um partido nacional. Ela foi presidente do MDB nacional. E foi a primeira mulher a ser presidente do MDB estadual. Foi a única mulher política que discursou no comício das diretas já. Minha mãe tinha era muita força, minha mãe discursava com muito entusiasmo, ela discursava no meio do povo. Minha mãe, ela conseguiu ter o brilho próprio, ter as próprias conquistas, mesmo estando ao lado dele. Então, ela brilhou. Ela brilhou, ela lutou. Ela se vestia super bem, lembra do penteado dela também, sempre muito característico. Sim, sempre, e sempre muito forte, assim. Eu não tenho lembrança de ver minha mãe desanimada, ela sempre lutando, e foi difícil. Eu lembro, minha mãe sofreu, às vezes, preconceito dentro do próprio partido, dentro do próprio meio, até de mulheres também. Por isso que eu falo, a gente precisa, e acho que você está fazendo um papel muito importante, de ajudar essas mulheres a conscientizar. Porque nós só somos fortes se nós estivermos juntas. Nós somos uma maioria hoje, nós somos 52%. E é uma classe muito desunida. E é uma classe desunida. E quem que vai pensar
em políticas públicas para as mulheres, quem que vai ter essa sensibilidade de entender qual que são os nossos problemas, as nossas demandas, se não formos nós mulheres, a união? Então, quando as mulheres tiverem consciência disso, eu acho, e tem mudado, eu falo para você que eu tenho essa percepção de que as mulheres estão começando a entender a importância delas dentro do mundo político, não só do mundo político, mas Oração mesmo. exatamente. Vários meses. Exatamente. E a gente tem que mudar, essa percepção. E isso eu acho que é uma conscientização. É isso que você está fazendo aqui. E eu te dou os parabéns. Eu fiquei mais feliz ainda de estar presente aqui por isso. Porque eu sei do seu trabalho. Muito obrigada. E aproveitando a oportunidade, quero convidá-la a experimentar essa entradinha, que é o começo do nosso espírito mesmo do programa, que é o cardápio de primeira, inspirado muito na história da sua mãe, no programa que ela teve, né, por muito tempo, o Cozinhando com Dona Iris. Você sabe que a hora que eu entrei aqui, a primeira sensação, a lembrança foi dela, na hora, porque aqui parece muito com o estúdio que ela tinha. E a principal mentora realmente foi ela, para a gente construir tudo isso aqui, trazer um espírito renovado de uma ideia que surgiu dela e que muito nos alegrou poder trazer essa memória. Eu você, obrigada. Agora vamos. Eu amo essa... Pode entrar debaixo da... Como é que é? Então, vamos lá, como é? Supinta boi, mas tá demais. Eu vou deixar, não. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Estamos de volta com mais um bloco do cardápio de primeira. E agora, nesse cenário aqui, Ana Paula, queria retomar só mais um pouco falando do programa da sua mãe, do quanto ela nos inspirou. E vendo aqui, você falou que teve vários insights, né, do passado, e você também compartilhou comigo que ela era ótima na cozinha, que era algo que realmente já fazia parte da família, das mulheres sempre gostarem de cozinhar. E eu queria que você trouxesse alguma lembrança que você tem, não só do programa, mas dela cozinhando, qual era o cardápio que ela mais gostava de comer. Conta um pouco para nós, assim, dessa vida
dela no meio da cozinha? Eu acho que minha mãe, eu te falei antes, que nós viemos de uma família onde as mulheres cozinham maravilhosamente bem. Começando da minha avó, mãe dela, as 2 filhas, todas as netas cozinham muito bem. Eu sou a única, a minha irmã cozinha muito bem, a minha filha cozinha bem. Olha, Eu acho que eu fui a única que não pegou esse dom, porque eu falo que é um dom. E minha mãe usava muito isso para reunir as famílias, porque eu falo que a mesa, as refeições em família é um momento muito importante. sagrado. Porque é quando a gente está junto, quando a gente troca ideia. Então, domingo era muito esperado, porque todo domingo minha mãe fazia almoço para nós. E cada domingo era uma surpresa, ela caprichava e era muito bom. Então, eu tenho essa lembrança dessas refeições, são lembranças com muito carinho, com muito amor, e me dá muita saudade desses momentos que a gente tinha, porque ali éramos todos juntos. Comunhão, né? Era uma comunhão. E sempre só a família. Não tínhamos convidados, era a família, era um almoço para a família, era onde a gente sentávamos e conversávamos. Mas nunca tivemos outro assunto que não fosse político. Sempre a política. E o cardápio preferido de vocês, assim? Ela variava, mas tinha algum especial? Não, quanto mais comida caseira, porque meu pai, ele não gostava de pratos sofisticados, então, e a gente também não. Então era leitoa, era carne moída, era macarronada, era uma coisa assim, franguinho, caipira, angu de vidro, angus. Então, isso me dá saudade. Eu sinto falta. Eu continuo com os almoços em domingo. Mantendo a tradição, né? Quando meu pai faleceu, ela continuou. E todo domingo ela fazia almoço para nós. E depois que ela se foi, eu comecei a fazer para não deixar a família separar. Então, é o momento, todo domingo é sagrado. Lá em casa tem almoço. E olha que lindo, você mantém esse legado da sua mãe, na cozinha, da comunhão, né? Os almoços de domingo. E mantém o legado do seu pai aí, criando o Instituto. E agora, nessa expectativa, né? Eu acho que não só para Goiás, como para o Brasil. Seu pai com uma referência no país todo. Do memorial que todo mundo está aguardando. Tem uma previsão de quando vai estar pronto? Eu estou com muita expectativa, eu estou muito empenhada nisso. Eu falo que hoje eu só penso nisso, o memorial. Por quê? Porque ali vai ser um lugar como se fosse uma homenagem à história dele. Vai ser um lugar cultural, um lugar informativo, educativo. Ali você vai ter um percurso onde você vai conhecer a história dele desde a infância até o último dia de vida dele. Você vai percorrer e vai entender a grandeza e a importância de se ter um político que faz a política verdadeira. Por quê? Um político que faz a política na sua verdadeira essência, com tanta dedicação, Por tanto tempo. com honestidade, por tanto tempo. Eu falo que hoje ele conseguiu transformar um estado inteiro. Ele conseguiu transformar uma cidade. Porque eu falo, o que seríamos hoje? Onde que Goiânia estaria? Será que estaríamos vivendo essa qualidade de vida? Uma cidade que não tem favelas. É a única capital com mais de 1 milhão de habitantes que não tem favelas no Brasil. É Goiânia. Hoje eu não sei exatamente, mas até o dia que ele esteve aqui em vida, mas graças
a preocupação de um político. A estratégia das políticas públicas. Exatamente, porque nada acontece. E o asfalto também, que ele ficou tão conhecido. Exato. De realmente estruturar, trazer infraestrutura, né? Ali as pessoas vão conhecer exatamente a grandiosidade de que foi a vida dele, porque a política é o meio mais transformador da vida de uma pessoa, quando ela é feita, quando ela é usada na sua verdadeira essência. Eu falo, Goiás não seria esse estado pujante, agro que nós temos hoje, se não fosse a preocupação dele lá atrás. Se você pensar, doutora, quando meu pai entrou para o seu primeiro governo, Goiás tinha 900 quilômetros de rodovias asfaltadas. Na história toda, 900 quilômetros. Quando ele saiu no seu segundo governo, ele deixou 8.000 quilômetros de rodovias asfaltadas. Ele levou energia elétrica para esse estado inteiro, saneamento, água. Ele cuidou, ele fez um incentivo fiscal que foi considerado o melhor do país. Ele trouxe as indústrias, e aí Goiás teve o seu grande boom. Mas por quê? Porque teve alguém pensando em políticas públicas. Estratégia, né, para trazer o interesse, né? Exatamente. As pessoas construírem as coisas. Então eu falo que a história dele sirva até para as pessoas ficarem mais exigentes com o mundo político, mais participantes. E eu entendo, hoje as pessoas não querem mais participar porque a gente só vê coisa errada. Você abre o jornal, é um escândalo. Você liga a televisão, é outro escândalo. Mas nós precisamos participar. Porque somos nós que colocamos o governante lá. É o nosso voto, a gente pode escolher. Então eu falo, vamos ter mais consciência desse voto. Vamos pesquisar, vamos saber quem que é esse político, qual que foi a história dele, que projeto que ele fez. O que agregou. Exatamente, vamos participar mais, porque tudo é política. E quem sai perdendo quando não dá certo são aqueles que precisam do poder público. São esses. Por isso eu falo que esse memorial, ele vai ser um presente. Ele vai ser um presente para a nossa cidade. E vai ficar... É o primeiro memorial imersivo do Centro-Oeste. Primeiro memorial aqui de Goiás. Nós não temos muito essa cultura de valorizar os nossos nomes. É uma pena. Mas a gente vai mudar para isso, né? Vai. E é bom você ser pioneira nisso, porque desperta, e pela estrutura que você diz, vai ser um momento de reflexão, onde a pessoa vai entrar ali e vai sair melhor, porque vai se inspirar na história. Ninguém vai sair dali do jeito que entrou. Ninguém. Você vai sair, você vai refletir, você vai mudar. Então, eu falo que eu estou com muita expectativa, muito ansiosa. Tem uma prévia de quando? Eu queria inaugurar no dia do aniversário dele, 22 de dezembro, que ele faria 92 anos. Mas eu não gosto de falar em data porque eu estou tendo algumas dificuldades. Gera expectativa também, né? E eu estou atrás de parcerias. Eu estou buscando agora uma forma de terminá-lo. Ele está 60% pronto. Não. A parte tecnológica, a parte de produção está totalmente pronta. Agora eu ganhei um projeto da fachada do Léo Romano. Uau! E ficou maravilhoso. Vai ser uma obra de arte, vai ser um presente. Então eu tô tudo caminhando, tudo no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus e vai dar certo. Vai sim. E agora, nessa expectativa, guardando o prato escolhido por você e aproveitando o ensejo dessa pauta que você trouxe das dificuldades que a mulher enfrenta na política, principalmente, e
uma pergunta que não quer calar, o público, principalmente nessa última eleição, procurando realmente votar em você e naquela expectativa, né? Eu acho que gerou uma expectativa para toda a população de você manter um legado mesmo. Eu quero saber o que você pensa quando há essa procura da população de ter você no cenário político e o que pode esperar da Ana Paula na política daqui para frente. Olha, eu nunca me vi como política. A política para mim sempre foi meu pai. E eu sempre estive muito perto dele, mas nunca pensei, nunca com nenhum interesse político. Eu sempre estive perto, mas para poder ajudá-lo, de alguma forma fazer ficar mais leve, porque a vida de um político ela é muito difícil. Nunca pensei e até acho que quando meu pai faleceu, a minha sensação e o meu primeiro sentimento foi de nunca mais olhar para o mundo político. Porque o mundo político hoje, e meu pai falava isso, está selvagem. Então eu falei, eu não vou mais, eu vou ficar de fora disso. Mas com o passar do tempo, eu percebi que eu não tinha outro ambiente, eu não tinha outro espaço. E era um lugar que eu tinha para poder levar a história dele, né? Continuar. Eu tenho uma sensação hoje, doutora Priscila, que eu continuo cuidando dele. E isso me dá muita força, isso me deu muita vontade de continuar. Porque a falta que meu pai fez para mim, e depois minha mãe, foi muito grande, muito profunda. Porque as nossas vidas, que eu falo nossas, da minha família, sempre foi voltada para a vida deles, para de alguma forma tentar ajudar, porque a gente entendeu, eu falo que a gente entendeu logo cedo, de que ali era um propósito muito maior. Então, mas hoje eu falo, eu não descarto e não vou ficar fora do mundo político, porque é o meu, é aonde eu posso levar a história dele. Por isso a ideia do Instituto. Eu criei o Instituto em setembro, a primeira ação dele foi na Vila Mutirão, com um mutirão em homenagem ao aniversário dele. Mas o intuito do Instituto hoje é continuar com ações públicas, ações sociais que tenham ele como referência. Eu falo isso e falo e repito sempre. Meu pai vai continuar transformando vidas através do Instituto Iris Rezende. A presença dele ainda é muito forte e vai continuar. Eu falo muito que a marca que meu pai deixou, ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E eu tenho tido muito contato com essas pessoas, com as pessoas que tiveram a vida transformadas pela vida dele. E eu falo que essas pessoas não me conhecem. Você falou que meu nome foi muito falado, mas eu falo, não foi meu nome. Quase ninguém me conhece, mas é o mundo político. Acho que você está enganada. Mas eu falo que as pessoas, elas estão carentes de políticos que pensem nela, que respeitem elas, que cuidem delas. Elas querem ser cuidadas, porque o poder público existe para isso, é para cuidar, é para ajudar. Então, as pessoas sentem muita falta disso, sentem muita falta dele como político, porque eu falo que meu pai foi tão presente que ele começou a fazer parte da vida das pessoas. Eu encontro com pessoas que choram até hoje e sentem o que eu sinto. É como se elas tivessem perdido um pai também. Então, eu falo que as pessoas estão carentes desta política.
E às vezes eu não sei, porque o que eu falo aqui é a pura verdade. Eu não sei do meu futuro político. Às vezes eu vou continuar apenas com o Instituto, porque às vezes com ele eu vou conseguir levar essa história, vou conseguir ajudar quem precisa. Então, não sei se com um mandato, se isso me ajudaria. Eu realmente não sei. E eu tenho feito como ele sempre fez. E isso é real também. Eu tenho entregado para Deus. Que Deus me mostre, né, o caminho que eu tenho que seguir. E você está construindo esse caminho, né? Eu estou fazendo o que o meu coração pede. Eu estou fazendo com verdade, com amor. E o maior exemplo de uma pessoa que viveu a vida fazendo o que amava foi meu pai. Ele fez o que amava até o último dia da vida dele. Então eu aprendi com isso. Eu vou fazer o que meu coração mandar e o que Deus me orientar. E agora, o segundo momento mais importante, depois dessas grandes histórias que você me disse que tanto nos emociona, a gente vai para a parte especial, que é fazendo jus ao nome do programa Cardápio de Primeira, o cardápio escolhido por você, e mais uma vez a Royal Prestige fazendo parte aí da nossa história, né? E trazendo aí delícias para a gente saborear. Delícia. Experimente dar sua nota. Ai, 10, já dei. Queria algo mais leve. Queria que vocês tivessem sentindo, Chique. Um cheirinho maravilhoso. Maravilhoso sabor. Mas meu pai, só aquela coisa, você sabe, Leno. Ele não, a vida inteira eu lembro dele, não deixava ninguém sair se não comer um pão de queijo, se não... Ele era acolhedor de raiz. Porque isso acolhe, né? Sem dúvida. Então, eu tenho uma passagem com ele que, assim, para mim foi muito marcante. Um dia, assim, uns 2 dias antes de terminar o mandato dele, lá no gabinete a gente já estava tirando os quadros lá, guardando as coisas dele. Ele me chamou, ele estava sentado na mesa dele, falou, senta aí. Aí eu sentei, ele falou assim, e ele estava muito pensativo, introspectivo. Repetindo. Aí eu sentei, ele falou assim, sabe o que mais eu vou sentir falta quando eu sair daqui? Sair daqui para ele significava encerrar a carreira política. Aí eu falei, do que, pai? Aí ele falou, de gente. Então, minha filha, você investe. Eu lembro da palavra assim. Investimento. Investe no café, lá no escritório. Olha. Porque quando as pessoas são bem acolhidas, elas voltam. Olha. Aí eu falei, gente, que político. Né? Não, mas aí a gente pensa que depois de 70 anos, vai sentir falta de gente. Então você vê que aquele amor dele e as pessoas genuíno, né? Elas sabem que era verdadeiro, né? E assim eu fiz, investir. E ele contava história, esse leite é lá da vaca, Gia. Eu não carregar com você lá depois, no escritório tá... E continua. Eu falei, esse pão de queijo e esse café vai continuar para sempre. E é da vaca, é do leite, da vaca. Caipira. Que lá é o queijo. Não, é tudo... tudo caipira. Do jeitinho que ele faria. Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos. Para você que busca praticidade. Para você que não abre mão de qualidade. Somos a Beef Bistrô, para você que ama carne. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe.
Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da odontologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Ana Paula, quero agradecer a sua disponibilidade de vir. É uma honra recebê-la, poder contar a história do nosso programa, de tudo como foi pensado e articulado. E você, de certa forma, faz parte disso, porque sua mãe fez parte. E, através disso, de tantas histórias emocionantes que nós falamos hoje, eu queria que você definisse o seu pai e a sua mãe numa palavra para você, assim, quando você ouve ou quando você tem algum tipo de sentimento que você rememora, assim, de toda a vida deles, dedicados tanto a ajudar o próximo. Difícil, né? Meu pai, a palavra que mais amor. Minha mãe, coragem. E o meu sentimento hoje é saudade, muita saudade. E muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer o convite e me sentir em casa. Vocês foram muito gentis comigo. Muito obrigada. E as portas estão sempre abertas. Sei que vai ter muito assunto aí para um futuro, que eu vislumbro realmente uma carreira linda para você, que você possa manter esse legado, seja no instituto, seja na política, mas a gente torce que possa ser na política para você mudar esse cenário para a mulher e para a população de maneira geral. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Não, agradeço de coração e peço a todos vocês que continuem nos acompanhando, porque cada semana uma convidada especial. Quero agradecer também a nossa patrocinadora, a nossa parceira, Royal Prestige. Agradeço a vocês que estão nos acompanhando e peço que continuem nos assistindo, porque toda semana tem uma convidada especial.